Bom dia a todos! Mais um vídeo aí no canal da Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos, EBD. Já estamos na terceira lição da nova revista, que é essa aqui, tá? Essa já é a mais nova revista. Você visualiza aí no canal da igreja, já se passou várias revistas, né? Então essa é a atual atitude, tá? Agora, Mateus, o Evangelho do Reino dos Céus. Como você está acompanhando aí, já estamos na terceira lição da revista, tá? Já avançou, hoje já é dia 18 de abril. Mais um pouquinho aí, já chegamos na metade do ano. E mais um pouquinho, já chegamos ao final de 2021. E acima de tudo com vida, né? Que é mais importante, que é mais, né, legal nesse instante de pandemia, né? No início do ano, do mês de abril, final de março, início de abril, teve uma semana de paralisação de atividades no Rio de Janeiro e em algumas cidades do Brasil. Hoje, dia 18, a gente está aí ainda respirando com vários anciões, né, maiores de 50 anos, já vacinado e tal, né, mas respirando ainda a liberdade total, sem a ideia de ser contaminado com a Covid-19. O mais importante nesse instante é saber que a nossa alma, salvação, está garantida em Cristo Jesus. Isso é um dos marcos nossos enquanto estamos vivos. Se você não aceitou Jesus Cristo, aceite, convide Ele para entrar no seu coração. Muito provavelmente Ele vai fazer morada, porque essa é a promessa que Ele fala em Apocalipse 3, que Ele fala que está à porta, bate, quem ouve, deixando-lhe entrar, ele entra, e assim faz morada no seu coração. Se você ainda não tem, então essa é a oportunidade, esse é o momento, né? Saiba que Jesus te ama. Se você já é evangélico, já faz parte da igreja, já está aí com as confirmações e a segurança da salvação, que bênção, glória a Deus por isso, tá? E assim a gente vai nesse tete-a-tete aí, dia por dia, domingo por dia, leitura por leitura da palavra de Deus, tendo como base aí a própria palavra de Deus e a revista, no nosso caso aqui, Atitude, essa que você está vendo aí no seu vídeo, tá? Atitude. Ok? Revista da classe jovem. Vamos ler aí, como de costume. Deus, no nome de Cristo Jesus, estamos diante de mais uma lição nesse domingo. Que cada aluno, cada professor seja enriquecido com a orientação do Senhor. Todos quantos estão ao alcance da leitura da tua palavra e a leitura também da revista, também sejam todos agraciados com a tua palavra, no nome de Jesus. No nome dele que eu te oro, te agradeço, amém. Terceira lição vai falar sobre os ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus é o que a gente vai estar lendo nessa data, nesse domingo, tá? Mateus 7, ok? A Bíblia já está aqui comigo. Mateus 7, versículo 24. Mateus 7, versículo 24 e 25, tá? Diz assim, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus
alicerces na rocha, tá? Então esse é Mateus 7, 24, 25, falando aí sobre a questão da segurança. Quem ouve as palavras de Jesus é como quem constrói sua casa em segurança, ok? Já dá para entender muita coisa aí só nessa introdução dos versículos, ok? Lendo aqui, página 22. Terceira lição da nova revista Atitude Mateus. Jesus nos ensina a pensar e agir com perspectivas eternas, sendo felizes aos olhos de Deus, vivendo uma vida de obediência, sendo sal e luz, considerando o próximo e expressando o verdadeiro amor, vivendo uma vida cristã para Deus e não para impressionar pessoas, buscando juntar riquezas eternas que não perecem, edificando a nossa casa na rocha, que é ouvir e praticar a palavra de Deus. Esta lição pode ser expressada pelo hino 580 do Inário para o Culto Cristão, o HCC, de autoria de Richard Torrance, que diz: este mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo, morar no lindo céu. Essa é a introdução aí da terceira lição da revista Atitude. Página 23. Vivemos com perspectivas eternas quando o fim último de nossa existência for uma vida feliz aos olhos de Deus. Viveremos com perspectivas eternas quando o fim último de nossa existência for uma vida feliz com os olhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 1, 12. Tá? Então, a gente vê aqui na página 23 um retrocesso, né? A introdução menciona capítulo 5 até o 7, né? E o texto áureo, Mateus 7, 24, 25. Né? Então aqui na página 23 o autor, né, nos direciona para o capítulo 5 do texto bíblico, né, da introdução aqui, como se vê e tal. Então muito provavelmente deve ter capítulo 6 e basicamente 5 ainda. Capítulo 5 ainda. Dá para ver que ele se detém somente no capítulo 5. Fala sobre o 7, né, mas baseia-se muita coisa no 5. Mateus 5 do 1 até 12 são os versículos que norteiam essa página 23 aqui e a escrita do autor da revista. Alguém disse, e com muita propriedade, que o fim último da existência, numa perspectiva humana, é ser feliz. Todos buscamos ser felizes, conscientes ou não. A humanidade busca a felicidade nas mais variadas formas possíveis. Portanto, não foi sem propósito que o Senhor Jesus abordou um tema tão oportuno para o seu público da época e para os nossos dias. Surpreendentemente, a mensagem apresentada, uma inversão de valores, pois os ensinos de Jesus contemplam a fragilidade e não o vigor humano. Os pobres de espíritos, os que choram, os humildes, são bem-aventurados. São adjetivos relacionados a uma atitude diante de si mesmo que aparentemente não possui virtudes alguma. Contudo, os ensinos de Jesus
apresenta o caminho da felicidade numa perspectiva eterna. O pobre de espírito não seria orgulhoso o bastante para rejeitar a boa nova do Evangelho e, consequentemente, o ingresso no reino dos céus. Os que choram, principalmente pelos pecados, se veria impossibilitados de vencer sequer seus próprios apetites e, portanto, seriam consolados por Deus. Os humildes, os mansos, seriam felizes porque não se oporiam aos mensageiros ou à mensagem do reino, mas as considerariam e, portanto, herdariam tantos as oportunidades terrenas como as celestiais, né? Então, a gente vê aí algo, né, esclarecedor, né, que é as ideias do pobre do espírito, os humildes, ok, e os mansos, né? Humildes, o manso, humilde, o manso é a mesma coisa, humildes, pobre de espírito, então tem aí as suas consequências, tem aí os seus suas recompensas, né? Então o autor vai tratar sobre isso. As bem-aventuranças que seguem dizem respeito ao relacionamento com o próximo. Os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, limpos de coração, identifica-se com os atributos comunicáveis de Deus. Deus é justo, misericordioso e santo. Da mesma forma, Deus requer que seus filhos dispensem esta mesma atitude. Os que anseiam por justiça serão saciados por Deus. Os misericordiosos alcançarão a misericórdia de Deus. E os que são puros de coração verão a Deus. Isto é, entrarão na presença de Deus. Estas bem-aventuranças contemplam perspectivas eternas por estar em perfeita consonância com as pessoas e com a vontade de Deus. As bem-aventuranças restantes aqui elencadas são: bem-aventurados os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça e os perseguidos por causa de Cristo. Estas dizem respeito a um comprometimento mais efetivo com Deus. O pacificador promove paz de Deus. O perseguido por causa da justiça representa Deus e seu propósito. E os perseguidos por causa de Cristo assumem publicamente que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Página 24 já, tá? Então a gente vê aí que os ensinos de Jesus servem para isso, servem para nos orientar, nos posicionar diante da vontade de Deus e o que Ele deseja da nossa vida, tá certo? Bem-aventuranças, as bem-aventuranças aí no capítulo 5. Continuando lendo, estes serão concomitantemente os filhos de Deus, herdeiros do reino, e serão recompensados com um galardão eterno. Todas as outras formas humanas para a busca da felicidade são temporais e frustrantes. Somente vivendo com perspectivas eternas é que seremos plenamente felizes e glorificaremos a Deus. Perspectiva celeste, futura. Então, por isso que a gente deve viver o dia de hoje. Viveremos com perspectivas eternas quando tivermos uma vida de obediência a Deus, sendo sal e luz do mundo. Mateus 5, 13 e 20. Ensinamentos de Jesus, tá? O Senhor Jesus, após tratar sobre os princípios de valores que dizem respeito à felicidade do homem, passa a exortação sobre a obediência a Deus. A obediência é o ato ou a prática que Deus exige de cada um de nós. Aqui, a obediência diz respeito à responsabilidade que temos diante de Deus de influenciar o mundo com nossa crença e conduta. A exigência está no âmbito do ser. Devemos ser sal e luz. O sal tem a função de realçar,
o sabor do alimento. É um poderoso agente de limpeza e purificador, além de ser eficaz na conservação de alimentos. Os filhos do reino são convocados a agir como sal, fazendo diferença e dando sentido ao mundo. Da mesma forma que a luz tem a função de preservar a vida e ofuscar as trevas, os servos de Deus são convocados a refletir a luz de Jesus. A luz deve ser refletida por meio de nossa conduta e das nossas obras, como evidência de fé que temos em Cristo. O mandato social é uma responsabilidade do cristão. E foi a partir do cristianismo que as obras sociais se tornaram virtuosas. Apesar dos descaminhos, e a ação social sempre objetivou a manifestação da glória de Deus. O grande problema da nação de Israel sempre foi a desobediência. Aliás, este é um problema do homem decaído. É necessário que, por intermédio da palavra de Deus, nossa vida seja transformada pelo seu Espírito, a fim de sermos conduzidos a uma vida de obediência. A partir do reconhecimento da nossa indignidade, do arrependimento e da entrega de nossas vidas e de nossa limitação a Deus, somos conduzidos a uma vida de santidade e obediência. Jesus não teve como intenção substituir a lei ou escritos proféticos, mas ele os cumpriu. Jesus não exige algo que ele mesmo não possa oferecer. Ele é a nossa referência e nos conduz a uma vida de obediência. Geralmente é a partir da transformação do nosso ser que a nossa vida prática será virtuosa. Todo o nosso conhecimento a respeito de Deus e de sua vontade é expressa não na forma teórica, mas em nossa vida e em nossos atos, que devem dizer muito mais sobre Deus do que nossas próprias palavras. Deus, dessa forma, proclamaremos Cristo de forma mais efetiva, ok? Então, Senhor Jesus nos ensina a ser como Ele deve ser, e Ele não pede nada além daquilo que a gente não possa suportar ou aguentar. Então, Jesus ele faz com que as coisas andem, progrida, e que isso seja colocado em prática com ações, muito mais com palavras, mas também com ações. Nossas obras falam muito mais do que nossas palavras. Viveremos com perspectivas, já na página 25, viveremos com perspectivas eternas, quando o amor e a nossa consideração com o próximo forem expressados com prazer e não com pesar. Mateus 5, 21 até 48, tá? Não há como ter um compromisso com Deus sem ter um compromisso com o próximo. Não há como ter um compromisso com Deus sem ter um compromisso com o próximo. O Senhor Jesus nos alerta sobre isto. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 e Mateus 22, versículo 37 e o versículo também 39. Disso depende toda a lei. Nesse primeiro grande discurso, Jesus fala do compromisso irrevogável que temos com o nosso próximo. Uma parte considerável dos ensinos de Jesus aqui apresentada diz respeito ao relacionamento interpessoais. Os temas abordados são homicídios, discórdias, adultérios, divórcio, falso testemunho, vingança e, finalmente, a exigência do amor recíproco. Amor recíproco. Tudo indica que a indisposição em aceitar o próximo como suas peculiaridades e transgressões sejam um reflexo da nossa não aceitação a nós mesmos e da falta de reconhecimento de que somos pecadores.
mas quando temos devida compreensão de quem somos e do quanto afrontamos Deus, nossa compreensão com o próximo torna-se melhor. Penso que, diz o autor, né? O autor diz: penso que o sentimento de amor, compaixão e misericórdia para com o próximo seja um exercício na vida cristã. O adágio teólogo que diz: sem ortodoxia não há ortopraxia, é verdadeiro. Isto é, sem forma correta de crer, não há uma forma correta de no praticar, pois a conduta correta depende da crença correta, isto é, perfeitamente aplicável na prática do amor, pois quando conhecemos Deus e o seu amor por nós, conhecemos Deus e o seu amor por nós. O nosso amor ao próximo torna-se mais factível. Lembro-me de um professor que falava que o exercício do amor ao próximo começa dentro do lar, pois é no lar que o próximo está mais próximo. A partir da família, onde conhecemos cada integrante em sua personalidade e temperamento, em seus méritos e deméritos, onde as falhas estão completamente expostas e onde o amor e a aceitação não são uma opção, mas uma necessidade. Então, há um treinamento efetivo para se amar o próximo como a si mesmo. O contrário também é uma verdade, pois se temos dificuldade de amar os nossos da própria família, então será difícil amar nossos irmãos em Cristo e mais difícil ainda amar as pessoas do nosso convívio social. Isso diz aí o autor da revista nesse trimestre, tá certo? Né, dando aí alguns exemplos peculiares próprios dele, né? Então vale a pena. Vale a pena a gente entender e compreender e tornar isso uma realidade na nossa vida. Vale a pena. A lição em foco. Página 25. Viveremos com perspectivas eternas quando cuidarmos da nossa própria vida cristã, envidando esforços para edificarmos nossa casa na rocha. Mateus 7, capítulo 7, do versículo 1 até o 6, do versículo 13 até o 28. O cuidado com a vida pessoal é um ensino precioso de Jesus. É possível que a preocupação com a vida dos outros passe a ser tão importante para alguns que esquecem de cuidar da sua própria vida. Paulo tem esse cuidado ao falar com Timóteo, seu filho na fé. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas. Dessa forma salvará tanto a ti como os que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. Diante da preocupação pessoal e do autoexame, será mais fácil deixar de julgar as outras pessoas e, consequentemente, condená-las. A preocupação e o cuidado conosco envolve também a devida sabedoria para não nos inclinarmos às coisas fáceis ou oportunidades que podem dar um falso prazer. A porta estreita é a porta pela qual devemos passar e não a larga. A porta estreita significa fazer a vontade de Deus, recusar os propósitos do mundo e manter relacionamentos saudáveis. As árvores dos bons frutos são pessoas que dão bom testemunho. O alerta diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O reino do céu, Mateus 7,21. Há muitos que estão inseridos no seio da igreja, mas não foram transformados por Deus e não são conhecidos por Ele. Para tomar uma atitude, página 26. O parágrafo final do Sermão do Monte contempla um apelo em forma de declaração quando equipara os dois tipos de homens,
o homem prudente e o homem sensato. Percebam que não há meio termo, isto é, ou o homem é prudente ou não é. O homem prudente edificou sua casa na rocha, as tempestades vieram, mas a casa não caiu, pois estes são os que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Mas os que não põem em prática a palavra de Deus é como um homem sensato que construiu a sua casa na areia. E depois de vir a tempestade, grande foi a sua queda. Edificar a sua casa na rocha é edificar a sua vida em Cristo. Não pode haver uma transferência de responsabilidade. Devemos tomar uma atitude e decidir pela prudência, e assim Deus nos conduzirá ao êxito. Ok? Página 26 termina a terceira lição nesse dia 18 de abril, né, deixando esse link aí, né, de que o prudente edifica a sua vida, que é a sua casa, na rocha que é Cristo Jesus, tá? Jesus é considerado a rocha pelo sólido ensino, pela sólida vida, pela confirmação de quem ele é, o que ele fez para todos nós, seres humanos, tá? Então, os ensinos de Jesus para conosco nos solidifica na rocha que ele próprio é. E assim nós podemos ter certeza de que nada pode aí abalar-nos no sentido espiritual, no sentido aí da figura de Cristo em nossa vida, tá? Então a verdadeira crença é aqueles que ouvem as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus e coloquem eles em prática, tá? Isso deve ser o penhor, deve ser o valor daqueles que ouvem as palavras de Jesus. Não fazem ouvidos de mercador. Pensemos nisso toda hora, todo momento. O que Jesus faria se ele estivesse no nosso lugar, nesse instante, nessa hora, nesse lugar. Então, preocupação nossa em saber que esse valor é nosso, faz parte da nossa vida. Para a semana que vem, lição 4, os sinais operados por Jesus, lição 4, aí da nova revista, Atitude da Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos, voltados para o grupo jovem. Deus abençoe você e toda a sua família, tá? Oremos. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Tua palavra que é eficaz, transformadora, poderosa. Obrigado por ter acesso a ela e ela entrando em mim e naqueles que ouvem a tua voz, aqueles que obedecem ao Senhor, colocam em prática a sua vontade. Ela torna uma rocha, ela nos torna aí seguros e não há vendavais ou tempestades ou coisas no sentido espirituais que possam nos derrubar, porque a nossa casa ela está sendo segura pela tua palavra. Que isso seja a realidade nossa nesse tempo, nessa época, nesse momento de situações adversas aqui no Rio de Janeiro e no Brasil e em alguns países do mundo. No nome de Cristo Jesus, que a nossa confiança no Senhor esteja sempre em primeiro lugar e saber que nada nessa vida é feita de qualquer forma, de qualquer maneira, sem o teu olhar, sem a sua supervisão. E nada irá, ó Deus, acontecer se o Senhor assim não permitir. Seja feita a tua vontade na minha vida, na vida daqueles que ouvem a tua voz, o teu recado, no nome de Cristo Jesus. Eu te oro e te agradeço. Amém. Obrigado pelo seu ouvido, pelo seu olhar, pela sua companhia aí, assistindo até esse momento, esse vídeo no canal do YouTube da Primeira Igreja Batista, na Praia de Ramos. Até o próximo vídeo.